Você diz que quer liberdade, mas toda vez que ela se aproxima, você hesita. Não porque não a mereça, mas porque algo em você recua em silêncio. Existe um momento estranho que você já sentiu antes. Você está à beira da possibilidade. Uma decisão, uma mudança, uma vida que poderia ser sua. E em vez de alívio, em vez de entusiasmo, você sente um aperto no peito. Um medo sutil, como se algo irreversível estivesse prestes a acontecer. E você recua. Você chama isso de cautela. Diz que está pensando melhor. Convence-se de que é sabedoria. Mas em algum lugar mais profundo, abaixo das explicações que você ensaia tão bem, existe algo muito menos nobre. Você tem medo de ser livre. Não de um jeito óbvio. Não da forma como as pessoas falam sobre opressão ou limitação. Você tem medo da ausência dessas coisas. Do momento em que não sobra mais ninguém para culpar. Nenhum sistema. Nenhum passado. Nenhuma circunstância. Só você. E o que você vai fazer com isso? Dostoiévski entendeu isso. Não como uma ideia abstrata, mas como um tormento vivido. Ele já esteve diante de um pelotão de fuzilamento, vendado, esperando morrer, a segundos do não existir. E então, nada. Um perdão. A vida devolvida a ele num instante. E ainda assim, o que veio depois não foi paz. Foi algo mais pesado. Porque quando a sua vida é devolvida a você, completamente, inegavelmente, você não pode mais fingir que ela foi tirada de você. Esse é o peso da liberdade. Você acha que a quer porque a imagina como alívio, como a remoção da pressão, como o fim das limitações. Mas a liberdade real não remove a pressão. Ela cria. Ela coloca o peso total da sua vida diretamente nas suas mãos e faz uma pergunta da qual você não pode fugir. E agora? E essa pergunta não liberta. Ela assusta. Em Os Irmãos Karamazov, existe uma ideia silenciosa, perturbadora, que ecoa por trás de tudo. A de que os seres humanos não querem, de verdade, a liberdade. Que nós a trocamos, repetidas vezes, por conforto, por certeza, por alguém ou algo que nos diga o que fazer. Não porque somos fracos, mas porque a liberdade exige algo que não estamos prontos para oferecer. Responsabilidade. Não a superficial, não prazos ou obrigações, mas responsabilidade pelos seus pensamentos, suas escolhas, seus fracassos, seu vazio, suas contradições. Porque se você é realmente livre, então tudo se torna culpa sua. E algo em você resiste a isso com todas as forças. Você já viu isso em pequenos momentos. Você permanece em um relacionamento que já não tem vida. Você sabe. Sente isso toda vez que o silêncio dura um pouco mais do que deveria. Toda vez que a conversa parece ensaiada. E ainda assim, você fica. Porque sair significaria entrar no desconhecido. Em um espaço onde ninguém mais te define. Sem história compartilhada para se esconder. Sem estrutura para te conter. Você teria que decidir quem você é. Sozinho. E então você fica. Não porque está preso, mas porque é livre para ir embora. E isso é pior. Existe uma mentira silenciosa que você repete para si mesmo. Eu não tenho escolha. Ela te conforta. Te dá uma forma onde caber. Um roteiro a seguir. Porque se você não tem escolha, então não precisa encarar a pergunta mais profunda. Por que eu estou escolhendo isso? Dostoiévski viu essa contradição com uma clareza dolorosa. Ele percebeu que as pessoas são capazes de agir deliberadamente contra os próprios interesses só para provar que não são controladas pela lógica ou pela expectativa. Não porque isso as beneficie, mas porque afirma algo mais sombrio. Eu posso me destruir, e ninguém pode me impedir. Existe uma espécie distorcida de liberdade nisso. E você sabe. Você já sentiu isso em momentos que raramente admite em voz alta. Quando sabota algo bom. Quando se afasta de alguém que se importa com você. Quando escolhe a versão mais fácil, menor da sua vida,
mesmo vendo algo maior esperando. Não parece fraqueza, parece controle. Porque escolher o próprio sofrimento ainda é escolher. E isso, de um jeito estranho, parece mais seguro do que escolher a incerteza. Liberdade não é apenas a capacidade de agir, é a ausência de desculpas. E desculpas confortam. Elas te protegem de você mesmo. Permitem que você diga, é assim que as coisas são, em vez de perguntar, por que eu estou permitindo isso? Você diz a si mesmo que está esperando o momento certo, as condições certas, a versão certa de si mesmo. Mas o que você realmente está esperando é certeza. E certeza é a única coisa que a liberdade não pode te dar. Porque liberdade significa avançar sem garantias. Significa agir sem saber. Significa escolher sem ter certeza. E isso parece uma queda. Então, em vez disso, você constrói uma vida que parece estruturada, previsível, contida. Você cria rotinas, hábitos, padrões. E diz a si mesmo que isso é estabilidade. Mas olhe mais de perto. Isso é estabilidade ou é evasão? Porque dentro desses padrões, algo começa a desaparecer. A sua sensação de estar vivo. Você acorda, atravessa o dia, cumpre tarefas, preenche o tempo. E em algum ponto, silenciosamente, quase imperceptivelmente, uma pergunta começa a se formar. É só isso? E essa pergunta é perigosa, porque ameaça a ilusão que você construiu. Sussurra que você poderia fazer algo diferente, que poderia mudar, que você não é tão fixo quanto finge ser. E de repente, as paredes que antes te protegiam começam a parecer uma prisão. Mas aqui está a contradição mais profunda. Você construiu essa prisão. Não conscientemente, não de forma deliberada, mas peça por peça, escolha por escolha, evitação por evitação. Porque era mais fácil do que encarar a alternativa. Liberdade. Existe um momento peculiar quando você percebe isso. Um instante de clareza que quase parece violento. Quando você vê que a vida que está vivendo não é algo que aconteceu com você. É algo que você está escolhendo continuamente. Mesmo quando diz que não. Especialmente quando diz que não. E essa percepção não empodera, ela pesa. Porque, se você está escolhendo isso, então não pode mais culpar nada fora de si. Nem o seu passado, nem suas circunstâncias, nem outras pessoas. Só você. E esse tipo de responsabilidade é pesado. Pesado demais às vezes. Então você recua. Se distrai. Rola a tela sem parar. Enche a mente de ruído. Continua se movendo, consumindo, evitando aquele espaço silencioso onde a pergunta espera. O que você está fazendo com a sua vida? Porque nesse silêncio não há fuga. Dostoiévski acreditava que o ser humano não é movido apenas pela busca da felicidade, que por baixo do desejo por conforto e prazer existe algo mais complexo, uma necessidade de sentido. E sentido não é simples, não é confortável. Muitas vezes exige luta, sacrifício, até sofrimento. E é aqui que a liberdade se torna ainda mais assustadora. Porque se você é livre, então precisa escolher o seu próprio sentido. Ninguém te entrega isso. Nenhuma estrutura garante. Nenhum sistema assegura. Você precisa decidir o que importa. E depois de decidir, precisa viver com isso. Não há peso maior do que esse. Escolher para que a sua vida serve. Por que e se você escolher errado? E se você se comprometer com algo e perceber que nunca foi o que queria? E se dedicar anos a um caminho que não leva a lugar nenhum? E se entregar seu tempo, sua energia, sua identidade, e isso não te preencher? A liberdade não te protege do arrependimento. Na verdade, ela o torna mais intenso. Porque cada caminho que você não escolheu
Se torna sua responsabilidade. E então você hesita. Mantém suas opções abertas. Adia decisões. Diz a si mesmo que está explorando, considerando, esperando. Mas o que você realmente está fazendo é evitar compromisso. Porque compromisso fecha portas. E portas fechadas te lembram do que você poderia ter escolhido, mas não escolheu. Então você fica no meio. Sem escolher de verdade, sem viver de verdade. Seguro, mas vazio. Existe uma tragédia silenciosa nisso. Porque quanto mais você evita escolher, mais a sua vida é moldada por padrão. Pela inércia, pelo hábito, pela ausência de decisão. E um dia, você acorda e percebe que o tempo avançou sem você. Não porque foi forçado, mas porque era livre. E não fez nada com isso. Esse é o lado mais sombrio da liberdade. Não é que ela te aprisione, é que ela te deixa sozinho, com a sua própria inação. Você já sentiu isso de forma sutis? Quando diz que quer mudar, mas não muda. Quando imagina uma vida diferente, mas não se move em direção a ela. Quando sente uma insatisfação silenciosa, mas a ignora. Isso não são acidentes, são escolhas. Mesmo que não pareçam. Especialmente quando não parecem. Os personagens de Dostoiévski frequentemente estão exatamente nesse ponto. Não como heróis ou vilões, mas como espelhos. Eles veem a verdade, sentem, e em vez de agir, recuam para a contradição, justificam, racionalizam, adiam. Não porque são incapazes, mas porque são livres. E a liberdade expõe algo que preferimos não ver. Que não somos tão racionais quanto acreditamos. Que escolhemos o que nos machuca. Que rejeitamos o que poderia nos salvar. Que destruímos o que amamos. Simplesmente porque podemos. Existe uma linha que você cruza em algum momento. Uma percepção que quase parece proibida. Você começa a entender que não está apenas tentando evitar a dor. Você está participando dela. Ativamente. Sutilmente. Você pensa demais até se esgotar. Revive conversas que já não importam. Imagina cenários que nunca aconteceram. Hesita quando deveria agir. Age quando deveria esperar. E depois, diz a si mesmo que simplesmente aconteceu. Mas não aconteceu. Você escolheu. Talvez não de forma consciente, mas de forma voluntária, em um nível mais profundo. Porque o caos é familiar. E o familiar parece mais seguro do que a liberdade. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Existe algo reconfortante em um sofrimento que você entende. Ele tem estrutura, padrão, ritmo. Você sabe como ele se desenrola. Sabe o que esperar. A liberdade não tem nada disso. Ela é aberta, indefinida, imprevisível. E essa abertura parece perigo. Porque, dentro dela, você não pode se esconder. Não pode dizer, é assim que as coisas são. Você precisa dizer, é isso que eu estou escolhendo. E essa frase é difícil de dizer com honestidade. Então, em vez disso, você suaviza, distorce, evita. Você diz, eu tenho que. Você diz, eu não posso. Você diz, é complicado. Mas por baixo de tudo, existe uma verdade mais simples. Você está escolhendo. E não quer admitir isso. Porque admitir significaria encarar a possibilidade de que a sua vida poderia ser diferente. Agora. Não no futuro. Não quando tudo se alinhar. Não quando você se tornar outra pessoa. Agora. E essa possibilidade não conforta. Ela sobrecarrega. Porque elimina a distância entre você e o seu potencial. Mostra que a barreira não é externa, é interna.
E isso é mais difícil de encarar. Não existe um momento dramático em que isso fica claro. Nenhuma revelação repentina que muda tudo. Isso acontece em silêncio. Nos momentos em que você pausa, quando o ruído diminui, quando você se pega entre distrações e você sente uma tensão, uma pergunta, uma possibilidade, e você tem uma escolha: se aproximar ou se afastar. Na maioria das vezes, você se afasta. Não porque não se importa, mas porque se importa demais. Porque se der um passo em direção a isso, você arrisca falhar, arrisca o desconforto, arrisca se tornar alguém que não reconhece. E permanecer onde está parece mais seguro, mesmo que isso te desgaste lentamente, mesmo que te deixe imaginando o que poderia ter sido, mesmo que te mantenha em uma vida que não é totalmente sua. Esse é o horror silencioso da liberdade. Ela não te obriga a agir. Ela permite que você não haja. E nessa permissão, você pode se perder completamente. Não em um colapso dramático, mas em um deslizamento lento, sutil. Dia após dia. Escolha após escolha. Evitação após evitação. Até que a pergunta deixe de parecer urgente. Até que a tensão desapareça. Até que você pare de perguntar. E quando isso acontece, você já não tem medo da liberdade. Porque abriu mão dela. Voluntariamente. Silenciosamente. Completamente. E ainda assim, algo permanece. Uma consciência vaga. Um desconforto silencioso. A sensação de que algo está faltando. Não de forma dramática, não esmagadora, mas persistente. Como um pensamento que você não consegue formar totalmente. Como um sentimento que você não consegue nomear. Isso fica com você, ao fundo, esperando. Porque a liberdade não desaparece. Ela espera. Ela espera em cada momento em que você poderia escolher diferente. Em cada hesitação. Em cada percepção. Em cada pensamento silencioso que pergunta: é isso mesmo que eu quero? E toda vez que você ouve isso, encara a mesma tensão, o mesmo medo, a mesma possibilidade. Você pode ignorar, ou pode seguir, mas não pode escapar. Porque isso não é algo fora de você. É você. E essa é a contradição final. Você não tem medo da liberdade como ideia. Você tem medo de si mesmo dentro dela. Do que pode fazer. Do que pode se tornar. Do que pode ter que enfrentar. Porque no momento em que você aceita que é livre, perde o conforto da limitação. Perde a segurança das desculpas. Perde a ilusão de que a sua vida está acontecendo com você. E ganha algo muito mais inquietante. A percepção de que ela está acontecendo através de você. Agora. Em cada momento. Quer você reconheça isso ou não. E então a pergunta retorna. Não como um pensamento filosófico. Não como uma ideia abstrata. Mas como algo imediato, pessoal, inescapável. Se você é livre, por que ainda vive como se não fosse?